A nossa vida é uma jornada semelhante e parecida com o Artemis 2, sem tirar nem pôr, porque eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo. E se a sua crítica, o seu elogio, né, eu depender disso para viver, então eu não sou merecedora da missão que o Senhor colocou na minha mão. Vai ter momentos que eu vou ver o sol, tem momentos que eu vou ver a chuva, vai ter vários momentos na minha vida. Aí, mas eu tô ali, tendo a paciência, a perseverança, fazendo o que eu preciso ser feito, não ouvindo quem falando bem, quem falando mal. Eu fale bem, fale mal, mas fale de mim. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já quero convidar você para comentar, compartilhar, clicar no sininho aqui para não perder nenhum dos próximos programas, dos próximos episódios. Então já clique, curta, comenta e compartilha com alguém que eu tenho certeza que hoje vai ser um dia de uma reflexão muito legal. Eu passei aí esses últimos 10 dias ali pensando muito, eu absorvi muita coisa, aprendi muita coisa e trouxe todo esse contexto que está acontecendo no mundo, né? Porque o mundo hoje está com o olhar no único lugar, lá na Lua. Todos nós estamos praticamente, né, vamos colocar 90% aí da nossa humanidade hoje está de olhos abertos e atentos aos 4 astronautas que estão na Lua. Eu não sei o dia que você vai estar me assistindo, mas hoje é dia 10/4/2026, e exatamente 10 de abril de 2026. Exatamente hoje, agora por volta das 14 horas, e exatamente hoje, às 21h07, ela, que é o nosso tema de hoje, é um tema que eu pensei muito, porque ela mexeu comigo de um jeito que foi extraordinário. É a Artemis 2, exatamente. Ela mexeu comigo, eu busquei muita informação, eu vi tudo desde a preparação, eu vi não, tá? Mas eu observei desde a preparação, durante o percurso, de toda a jornada que está acontecendo nesse momento, muito parecido com a minha história. E eu vou tentar passar nas minhas palavras para você, e aí eu quero que você, né, tente colocar isso e ver se eu não estou certa, colocar isso na sua vida. Olha como faz sentido, né? Hoje, nesses últimos 10 dias, né, que eles saíram da Terra em destino à Lua, foi no dia 1º de abril, né, ali por volta das 18 horas. Eles saíram sentido à Lua. E nesse período, até chegar lá, fazer tudo o que precisava fazer antes da preparação do retorno, nós onde eu entro a minha reflexão. Ainda eles estão lá, estão a caminho de volta, mas ainda a operação, a missão, ela não está concluída. E segundo os especialistas da própria NASA, e segundo, né, muitos especialistas dizem a mesma coisa, que o sucesso da operação vai obtido de verdade, o sucesso de fato, quando eles retornar sãos e salvos. E agora fala para mim que isso não é a nossa vida. Eu me vi nisso, eu passei vários dias ali do dia 1º ao hoje, principalmente agora de manhã, eu fui dormir ontem, né, no dia 9, eu fui dormir ontem, aquele sentimento assim, muito ansiosa para que a missão seja concluída de fato no dia de hoje. Eu estou torcendo muito, eu estou muito em oração por eles, porque o que eles estão vivendo lá algo que nunca na vida, né, vai ter outros astronautas que vão fazer a mesma operação algum dia, mas nesse momento, somente os olhos deles vão ter contemplado coisas que eu e você, a gente pode imaginar, mas não viveu, né? A gente vai ver pelos olhos deles, mas não pelos nossos olhos. E agora, veja comigo se isso não é a nossa vida.
Eu venho num processo, né, eu tenho aos longos dos meus 41 anos, eu venho de um processo de uma vida inteira, né, em construção. Todos os anos da minha vida, entre ano, sai ano, entra ano e sai ano, a gente começa de um jeito, no meio tem um período, e aí finalizamos um ano e damos início a outro ano. Só que quando a gente entra de um ano, sai para o outro ano, a gente entra com planejamento, né. A gente entra sabendo do que vai fazer. Foi assim que a Artemis 2 também, ela teve um planejamento, vários treinos, toda para eles estar lá hoje, tem uma equipe gigantesca aqui embaixo na preparação, que treinaram exatamente tudo que precisava ser feito. Então eles têm uma preparação fantástica. Vamos trazer. Então eu vou fazer uns picos entre lá e cá, para a gente associar isso em nossa vida, tá. E aí, na nossa vida, quando a gente encerra um ano, né, a gente vai dar início a um ano, a gente entra com planejamento, a gente já sabe o que vai fazer. Então a gente por quê? A gente já tem experiências, os treinamentos dos anos anteriores, que fazem com que a gente: "Não, eu sei o que eu quero para o próximo ano". Só que entre o início, o meio e o final, né, tem uma distância. E do começo para o final é igual eles lá, né, eles saíram da Lua, passaram um momento, lá em volta dela, fazendo, executando com maestria, com muito medo, com tudo aquilo que eles aprenderam, com as experiências vividas, não só em outras situações, mas nos treinos que eles passaram. Mas nesse período que eles estão lá, vamos trazer para nossa vida agora, a gente já volta de novo lá. Eles estão ali. Fiquei sabendo que teve alguns percalços ali que botaram eles em situações, de conflitos, né, não com a equipe, mas algumas situações já aconteceram críticos lá em cima. Então nesse período, vamos imaginar que seja o nosso ano, a nossa vida, né, o começo do ano, e aí tem o período. Eles foram, subiram, foi lindo, a decolagem foi incrível, sensacional, emocionante. Se você assistiu daí, você sabe do que eu estou falando. Foi incrível. O que a sabedoria, a inteligência dada pelo nosso Deus hoje foi capaz de criar. Olha, o tamanho dessa operação é extraordinária, é extraordinária. E tudo isso foi criado com a mente humana, e a mente humana só é capaz de desenvolver as habilidades, porque o Senhor libera a inteligência e a sabedoria para a gente e o conhecimento. Só que aí, eles saíram da atmosfera da Terra, né. E a gente quando inicia o nosso ano, o que que a gente faz? A gente começa ali muito animado, muito feliz, a gente começa vamos imaginar ali, a gente começa com os sonhos estão vivos e eu vou fazer tudo dar certo e tudo vai acontecer extraordinário, tudo vai acontecer de perfeito, né. Mas aí vamos passar ali que imagina que passa o primeiro trimestre, né, o primeiro trimestre. Quando a gente vence o primeiro trimestre, a gente se torna melhor e com mais chances de finalizar o nosso ano, mas isso ainda não garante o resultado concreto e com sucesso o nosso ano, né. Ou vamos imaginar ali que nós damos início a um projeto, igual no meu caso, quando eu iniciei a Cronos Metal, foi a mesma coisa, a decolagem, eu estava com gás, eu estava com ânimo, eu estava com fé, eu estava com esperança, eu estava confiante que ia dar certo, né, mesmo com desafios gigantes que eu imaginava, eu não sabia, mas eu imaginava que eu iria enfrentar, e imagino que é assim na sua vida também, mas eu imaginava que iria enfrentar, mas eu não sabia do que eu ia enfrentar, né. Então, voltando para o nosso ano aqui, eh, trei t foi o primeiro trimestre. O primeiro trimestre foi, nós vamos caminhar para o segundo, né, então vamos lá para a lua de novo. Foi a decolagem foi linda, confiante, e aí eles começaram a fazer o que eles foram fazer lá mesmo, que é chegar até a lua. Só que para chegar até a lua, teve
os percalços do caminho, por mais que eles estão treinados, por mais que a operação foi capacitada, realmente planejamento de muitos anos, não foi do dia para a noite. Teve várias situações ali que eles prepararam para que tudo saísse certo. Bom, então subiu, vou fazer o que precisa ser feito. Aí eles começaram, só que nesse período que eles estão lá, eles estão só os 4 e Deus, e mais ninguém. Não existe eu, existe você, não existe família, não existe apoio, não existe nada. Tudo que eles têm que fazer é realmente acreditar que a equipe está aqui embaixo, fazendo o combinado, o que foi treinado, o que foi preparado. Eles precisam confiar nisso, em toda a preparação que eles fizeram durante vários meses. Eu não sei se foi anos, mas meses eu tenho certeza. Vários dias, várias noites, eles se prepararam durante o dia, durante a noite, dentro da água, fora da água. Foram vários momentos que eles treinaram de dia e de noite, porque eles queriam. Qual é o objetivo deles? É de ir concluir, né? Não vou falar do retorno agora. Fazer toda essa operação com excelência, fazer o trabalho que realmente a equipe deles estão esperando. E aí, só que nesse período eles estão sozinhos. Nesse período, eles precisam acreditar uns nos outros. Nesse período, eles precisam crer que tudo aquilo que eles aprenderam, que toda a experiência que eles adquiriram ao decorrer da sua própria vida, de tudo que eles aprenderam, não só em teoria, mas vivida na prática, porque os 4 lá têm grande experiência, né? Eu vi que são 2 da NASA, 3 da NASA e 1, né, do espacial do Canadá. Só que são 4 e eu estou encantada, maravilhosa. Eu estudei e li muito sobre ela, que tem uma mulher, que é a Cristina Koch. Estudei muito ela. E ela me mostrou algo muito grandioso, mas eu já chego nela. Então, entre os 4, tem uma mulher. Então, nesse período que eles estão lá fazendo todo o processo, toda a direção que foi dada, porque eles saíram com uma missão. Eles não saíram para dar uma volta. Eles não saíram daqui para dar um passeio. Eles saíram daqui com um objetivo: concluir a missão. Então, eles saíram com um propósito na vida deles. Eles sabem que se der muito certo, de qualquer forma, eles já escreveram o nome deles na história. Mas se der muito certo, vai ser algo extraordinário. O retorno deles vai ser extraordinário, vai ser incrível, Eu não vejo a hora deles voltar. E eu vou gravar outro depois que ele voltar, que eu preciso compartilhar com você aí a alegria, porque eu vi tanto isso na minha vida, porque é o processo que eu passo, né? Ao longo desses 41 anos, ao longo dos meus 23 anos de mercado, de profissional no mesmo segmento, ao longo de 7 anos na frente da minha empresa, ao longo da minha jornada como esposa, como mãe, como avó, eu me vi nessa operação. Porque teve momentos na minha vida que eu fiz uma baita decolagem, que eu mostrei que eu ia com certeza, com fé, mesmo sem saber o que eu ia enfrentar, mas eu saí com fé, saí com coragem, saí com ânimo. E aí a minha tripulação, ela precisa confiar em mim, e elas confiaram. Só que chega em certos momentos em nossa vida que nós ficamos solitários. A gente se sente sozinho, porque é só você. Vamos falar da nossa nave espacial, tá? Eu e você, eu sou uma nave espacial, você é uma nave espacial, o fulano é uma nave espacial e vice-versa. Vamos imaginar que nós somos uma nave espacial, já que nós estamos aqui em homenagem ao Artemis 2. Então eu tô aqui na minha nave espacial. Aí eu fiz uma decolagem linda, usei
todo o combustível que eu podia, tudo e mais um pouco de energia para subir. E a decolagem foi demais. Só que quando eu alcancei uma altura, eu fiquei sozinha, eu me senti solitária, eu fiquei com medo, eu perdi a visão, eu perdi a clareza, muitas incertezas vinham na minha cabeça, muitos medos, muitas dúvidas. E isso conversa com esse período que eles ficaram lá na escuridão. Eles passaram por um momento de escuridão. E no retorno vão passar um pouquinho pior. Na ida já foi um tanto desafiador, mas a volta vai ser um tiquinho pior. Então eu coloquei isso na minha vida nesse sentido, porque assim, quando eu comecei a olhar todo o planejamento, todo o esforço, toda a dedicação, e acima de tudo, o que os 4 demonstraram para mim, por mais que eles são capacitados, isso não negligencia que eles não têm medo. Eles saíram daqui com muita coragem, eles sabem que foram, mas eles não sabem se vai voltar, né. Eles não sabem o que vai acontecer hoje às 9h07, eles não sabem. A gente só vai saber hoje. Concorda que é assim a nossa vida? Você concorda que é sem tirar nem pôr? Quando a gente dá início a algum sonho, quando a gente dá início a algum projeto, quando a gente sente: "Eu preciso ir, porque eu acredito tanto nisso". Só que muitas vezes, lá eles estão em 4 e uma equipe que acredita na missão. Eu e você não. Você sabia disso, né? Eu e você não. Você tem um sonho, um projeto que você não tem o apoio, você não tem a preparação, você não tem a equipe, você só tem você e o teu sonho. Você só tem você e você sabe que você carrega a missão, mas você não tem uma tripulação, você não tem uma equipe preparada que realmente vamos lá, vamos comprar e vamos fazer. É diferente. No caso deles, por mais que eles saíram daqui, eles têm a equipe toda montada, né, porque são várias coisas que a gente pode aprender com essa situação, eles sabem que eles foram, mas não sabe se vão retornar com vida, porque até o retorno pode acontecer muitas coisas. E essa é a nossa vida. A gente sai, decola lindo, chega numa altura, fica solitário, porque a gente começa a entrar em metamorfose, a gente começa a mudar, a gente começa a evoluir, a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não enxergava, a gente começa a fazer a transformação, a alcançar uma evolução, uma maturidade que a gente, por um período, a gente fica sozinho. Sozinho não, né, que é só Deus e nós, né, sozinho jamais, mas, humanamente nós ficamos sozinho, humanamente só a gente acredita na missão, por um período. Agora vamos voltar para eles lá. Quando eu imagino a escolha dos 4, deve ter sido uma escolha, não saíram escolhendo qualquer um, né, porque não basta ter coragem, na nossa vida não basta ter coragem, não basta a gente fazer uma decolagem bonita, não basta a gente ter a ausência do medo por momentos, não basta. A gente tem que ter algumas coisas a mais do que a coragem, né. Eu soltei um programa esses dias ali que eu falei, eu tenho alguns pilares na minha vida que eu respeito eles, né. Um deles é a disciplina, a coragem, principalmente, mas o que eles tiveram que ter, além da coragem, eles tiveram que ter competência para ser escolhidos. Ninguém é escolhido porque é bonito, porque é legal, porque é simpático, porque tem coragem. Não, eles foram escolhidos porque eles têm competência na área que eles se propuseram a fazer. Eles optaram em ser astronautas. E eles optaram em ser os melhores astronautas, eles desenvolveram as habilidades deles. Então eles tiveram a preparação. Costumo dizer que a preparação, ela antecede as oportunidades. E foi assim. O universo
pegou eles, né, no caminho, em preparação ali, caminhandinho, em movimento. E aí quando surgiu a oportunidade de fazer história de verdade, porque muitas pessoas hoje passa pela Terra e não sabe por que está passando. Ela passa por essa vida e ela não sabe o que ela veio fazer aqui. E ela vem, e ela vive, e ela não vive não, ela vem, ela sobrevive, e ela vai embora, e ela não sabe o que ela veio fazer. Então ela não tem coragem, ela não desenvolveu a competência dela, ela não sabe que raio que ela veio fazer nessa terra. Eu tenho, visto algumas situações ao meu redor, principalmente em questão de comportamentos que eu acho absurdo, é o cúmulo do cúmulo do cúmulo, né. Vamos lá para esses 4 de novo, a competência deles que deu, a garantia que eles fossem escolhidos. Me preparei, tenho o comportamento de um astronauta, por mais que eu tenha medo, não tenho, isso daí é uma coisa que eles têm também, porque ele é igual a mim, ele é igual a você, ele é igual a gente, todos eles lá. E um deles é uma mulher, e eu imagino que essa mulher deve ter filhos, todos ali devem ter famílias, todo mundo tem, os 4 devem ter famílias, né. Eu tô indo, mas eu não sei se eu volto. O medo deve estar, o coração aflito, frio na barriga, a incerteza, a dúvida. Será que eu sou competente mesmo? Será que eu vou conseguir colocar tudo aquilo que eu aprendi, ou pelo menos acho que aprendi, aos longos desses vários anos? Porque muitas vezes a gente acha que sabe muita coisa e no final a gente não sabe. Porque nós somos seres humanos, né? E nós somos falhos algumas vezes, né? E com eles não é diferente. Por mais que o treino, quando a gente treina, se torna, eu treino repetição, 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 repetição. Errei, vou fazer de novo, errei, vou fazer de novo, errei, vou fazer de novo, até acertar. Acredito que tenha sido bem dessa forma. E com tudo que eles fizeram, ainda não dá a garantia do sucesso da operação. Não é extraordinário, não é incrível, não é coisa de outro mundo, não é coisa do espaço um negócio desse? É. Não tem como não olhar com esse olhar e não enxergar algo extraordinário, porque eles estão numa jornada, eles saíram daqui com medo e com muita coragem. Vou falar que eles são uns medrosos corajosos. Porque eles foram com medo mesmo, não existe medo assim, ó, não, o medo não vai me paralisar, paralisar, o medo não vai, não vou deixar isso acontecer comigo, mas eles foram com medo, vestiu a carcaça ali, ó, da coragem e foram, mas ainda com tudo planejado, treinado, vários dias e noites, treinamentos com equipe, dentro da água, dentro da terra, em cima, embaixo, foram vários dias de treinamentos, ainda não dá garantia do sucesso da operação. Não dá garantia que eles não vão ter qualquer percalço, porque eles vão passar a parte mais crítica, os últimos 6 minutos, quando eles se desconectam, eles perdem a conexão com a terra por 6 minutos, quando superaquece, que aquilo só ali já pode pegar fogo, esquentar e eles morrerem queimados, né? Meu Deus, eu quero muito que dê muito certo, porque como eu vejo a minha vida dessa forma, o sucesso deles vai me dar esperança do sucesso na minha vida. Você consegue entender? Que o sucesso dessa operação vai me dar mais esperança de realmente a compreender todo o processo, a amadurecer todo o processo, observar a decolagem, o processo no meio, os desafios, a escuridão, o silêncio, as coisas que acontecem, das dúvidas, que tem dia que você duvida de você, mas tem dia que as pessoas de fora duvidam de você, que é o pior. Porque ainda quando você está duvidando de você, é você com você, né? Aí você está trabalhando em você ali, então, não, eu preciso ter coragem, porque eu preciso ir, porque eu preciso levantar, porque Deus me botou nessa missão, e eu vou mesmo com dor, mesmo que a minha aeronave ainda não esteja capacitada o suficiente, eu vou me enfiar nela e vou, porque a missão é minha, e eu vou concluir a missão. Mas aí é você com você.
Mas aí quando é o terceiro, que não vive a tua história, não sabe a tua preparação, não sabe os seus bastidores, não sabe o teu secreto, não sabe nada, duvida de você. Bota em xeque tudo aquilo que você construiu, que você já mostrou, que você já se preparou, que você fez isso, aquilo outro, e ainda assim não dá crédito para você. Não confia no que você está falando. Não é pior? Meu Deus, isso acontece comigo ainda, tá? Ainda acontece. Mas isso se tornou combustível para mim. Isso para mim eu utilizo porque aprendi uma coisa. Isso está em Provérbios, tá? Quando a gente não é movido por críticas e nem por elogio, a gente vive de uma forma melhor. A gente consegue assim, cara, tapa os ouvidos e vou. Tá ouvindo coisa boa? Obrigado. Tá ouvindo coisa ruim? Segura mais um pouquinho. Eu não sou movida. Se você acha meu trabalho legal, obrigado. Se você não acha, obrigado do mesmo jeito. A minha vida vai seguir. Porque eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo. E se a sua crítica, o seu elogio, né, eu depender disso para viver, então eu não sou merecedora da missão que o Senhor colocou na minha mão. Eu não sou nem merecedora de viver, né? Porque só do viver é uma missão. Eu não estou assim só na missão aqui de cuidar, de liderar, de manter a empresa de pé, estruturada. Não, essa não é. A minha missão ela vai muito além disso. A minha missão é de concluir a minha vida com sucesso. Garantir que, quando eu nasci, foi uma decolagem linda. Esse período que eu estou vivendo, que tem momentos que eu vou ver a lua, e tem momentos que a nuvem vai entrar na frente da lua, e vai ter momentos que eu vou ver o sol, tem momentos que eu vou ver a chuva, vai ter vários momentos na minha vida. Aí, mas eu tô ali, tendo a paciência, a perseverança, fazendo o que eu preciso ser feito, não ouvindo quem falando bem, quem falando mal, porque fale bem, fale mal, mas fale de mim. E aí, quando o meu número for chamado, eu vou entregar o meu crachá com a missão cumprida. Eu não vim à toa, eu não vim à toa, eu vim para fazer algo maior, para completar uma missão. E por esse motivo que eu vi, né, eu vejo em mim algo extraordinário que para minha vida, e eu espero que faça sentido com a sua, que você passa por dias assim, desde o teu ponto de partida até o dia que você vive hoje. Você sabe que a sua vida é uma jornada. Muitas vezes você decola bonito, muitas vezes você sabe que você é capaz de ir também, mas você não tem uma equipe preparada que acredita em você. Muitas coisas acontecem em nossa vida e a gente consegue tirar dessa missão extraordinária que é o Artemis 2. Cada dia, cada momento que vem eles na minha cabeça, que vem eles no meu coração, eu tiro algo que a minha vida é assim. É assim que aconteceu tal coisa. É assim que eu atravessei aquele processo. Foi exatamente assim. E em todos eles eu estava com medo. Acredite se quiser. Em todos os processos. Eu tenho 7 anos aqui na frente da empresa. 7 anos do dia 1 pro dia de hoje. Vamos completar 7 anos. Cara, foram dias e medos que nunca mas pensa, eu numa nave linda, todo mundo maquiada, salto alto, poderosa, né? Nunca, que ninguém imaginava, mas nunca. Não, ela não tá com medo, não. Nunca. Angústia, nunca. Essa mulher aí é força. Essa mulher foi forjada. Mas nunca que eles imaginavam que vários dias que eu estava no salto alto, toda poderosa, toda arrumada, que eu estava com medo, que eu estava com dúvida, que eu estava angustiada, que eu estava passando por perdas, que eu estava passando por situações desagradáveis, que eu estava passando por momentos de pessoas que me decepcionaram, que eu tinha que tomar decisões ali muito não, ou extremamente difícil. As pessoas não conseguem ter essa noção, né? É igual eles lá. Eles estão lá. Agora, no escuro, eles estão no retorno, no regresso,
Eles vão reentrar na atmosfera terrestre e vai passar por um período. E esse período vamos chamar esse período, vamos olhar agora espiritualmente. Esse período que eles, do retorno da Artemis, quando eles entrarem ali na atmosfera terrestre, que eles vão passar ali 6 minutos na escuridão mesmo, 6 minutos sem contato com a Terra, porque vai cortar o sinal, eles já estão preparados para isso. Esses 6 minutos, vamos chamar ele de quando a gente está passando o processo mais dolorido da nossa vida. Como que eu sei que eu estou perto de alcançar a vitória da minha vida? Como que eu sei? É um código poderoso isso aqui, viu? Isso vai ficar mais fácil de você lidar aí nos seus desafios. Eles saíram de lá. Vai passar por o período mais crítico nesses 6 minutos. 6 minutos. Eles fizeram tudo e nesses 6 minutos eles vão ficar desconectados sem sinal nenhum. Esperamos em Deus que seja só 6 minutos. Na nossa vida, né, na prática, às vezes não é só 6 minutos. Né? Mas no caso deles, é os 6 minutos onde tudo vai ser cronometrado para dar certo até o final. Mas, na nossa vida, às vezes não é só 6 minutos. Às vezes é um mês, é uma semana, é 2 meses, é 3 meses, entra mês, e que fase crítica e que misericórdia, né? Mas vamos voltar. No caso deles, é 6 minutos. Mas vamos chamar esses 6 minutos deles, antecedentes à vitória. Já me deu até uma alegria aqui, porque, olha, esse insight aqui me deu agora, viu? Esse que me deu agora. Vamos chamar isso de antecedente à bênção. E Deus só libera a bênção quando eu sou, né? Primeiro tem que ser provada para ser aprovada. Então, esses 6 minutos ali, quando ele desconecta tudo, a pior fase deles ali, que eu imagino que o medo, meu Deus do céu, eu não consigo, não dá nem para imaginar, mas o meu coração ferve quando eu penso que eles vão passar por esse momento ali e eles não sabem se vai chegar ali no final. A única coisa que eles têm certeza é que esses 6 minutos vão acontecer, porque já está desenhado no projeto. Então, esses 6 minutos, vamos trazer para a nossa vida quando nós estamos antecedentes a receber uma graça, antecedentes a receber uma promessa, antecedentes a receber uma oportunidade. Então, quando vai acontecer alguma coisa boa, pode acreditar que vai acontecer uma coisa tão ruim, tão grande, tão tenebrosa, que você vai ficar desconectada, que você vai olhar para um lado, que você vai olhar para o outro, que você vai fazer espernear, você vai chorar, você vai gemer, você vai fazer tudo que você quiser, mas ninguém vai te ouvir. E é exatamente esses 6 minutos que eles vão ficar. É esse momento que eu e você fica? Que eu fico, que você fica, todos nós ficamos, quando nós vamos receber algo bom. Ele sabe que vão ficar os 6 minutos lá, mas ele sabe que eles estão a caminho, que os 6 minutos vai passar. Sabe ou não sabe? E você também sabe, se você está passando alguma luta aí, você sabe que pega isso aqui para você, já começa a agradecer, já começa a ficar, dar sorrisos, a dar alegria, já começa a pular, porque eu acredito nisso, Não só acredito porque quando eu decolei, né, vou falar da Cronos, né, da empresa. Quando eu decolei, fiz a decolagem da Cronos, eu estava muito animada, feliz da vida, com esperança, meu Deus, vou me tornar grande, vou alcançar vários níveis e só alegria. Mas não foi assim por um período, né? Não foi para chegar a 7 anos hoje, e a caminho de 8, 9, 10, né? E até onde Deus permitir, não foi assim. Teve um período ali que foi só
só apanha, só apanha, só apanha, só apanha, e nada dá certo, nada dá certo, tá? Mas continua, continua, continua. Faz a tua parte, faz a tua parte, faz, levanta, tá doendo, levanta e faz de novo. Levanta e faz de novo. E foi várias vezes assim. Até eu tive a perda da minha filha, que me quebrou no meio e tirou tudo que mais fez eu perder o sentido da minha missão. A perda da minha filha. Me jogou no chão e então agora que missão? Eu vou fazer missão, terminar de construir missão para os outros, né? Isso veio na minha cabeça. Mas aí Deus, como Deus tinha me escolhido, e o escolhido não tem escolha, né? Se você for escolhido, você não tem escolha, só tem que levantar e fazer. E aí que eu consegui me levantar tudo, e os períodos e períodos, mas não deixa de a minha vida, a sua vida, a nossa vida, e mentira de falar quem não, que é mentira, porque isso é uma verdade. A nossa vida é uma jornada semelhante e parecida com o Artemis 2, sem tirar nem pôr. E ainda que tem ainda as pessoas que têm combustível para subir, viu? Esse combustível, eu vou falar para você, ó, não é só fé. Fé qualquer um tem, né? Acreditar, todo mundo acredita. Agora, realmente, ter a coragem, entendeu? De caminhar no desconhecido, dar passos aonde não se sabe para onde está indo, eu só sei que eu estou indo. Eu só sei que eu estou indo, mas para onde eu estou indo? E você mesmo ter que tirar os percalços do seu caminho com sabedoria, entregar a sua vida mesmo para aquele que vai escrever os seus dias de forma certa, isso eu sei e você sabe que não é todo mundo que faz. Porque se fosse todo mundo, nosso mundo seria lindo. O nosso mundo não seria a desordem que hoje é. E, infelizmente, isso é verdade. Eu sinto muito, gostaria que fosse diferente, mas não é. Só no convívio que eu vivo já é uma tristeza que só, porque eu vejo as pessoas dessa forma. Vejo grandes pessoas sendo abençoadas. Mas, praticamente, as pessoas que são abençoadas, que têm as vitórias, elas têm muitas coisas incomuns. Elas têm detalhes ali que elas são parecidas. Vamos imaginar, vamos voltar lá de novo para Artemis. São quatro astronautas. Provavelmente, eles são semelhantes, têm as suas particularidades, mas tem provavelmente, muito com certeza, de quase com certeza mesmo, que 101% eles têm coisas incomuns. Mas também tem as diferenças. E se formaram uma equipe, né? 4 grandes pessoas corajosas, medrosas também, igual a eu, igual a você, mas eles vão fazer história, como já fizeram história, né? Eu acompanhei esses 10 dias aqui, foi extraordinário tudo que eu senti dentro de mim, e eu fui vendo a transformação deles dia após dia, analisei todo o contexto ali de tudo que foi liberado de informação para a gente entender desde o ponto que saiu, do que vai acontecer daqui meia hora, daqui 2 horas, 3 horas, isso que eles têm um cronograma. Eles têm hora para tudo. Principalmente agora na chegada, vai ser cronometrado tudo, desde a hora que eles saírem da atmosfera para entrar no. Tudo é cronometrado, e de minuto em minuto vai ter uma mudança. De minuto em minuto vai ter uma transição. De minuto em minuto vai acontecer uma coisa. Até eles chegarem. Eu e você não tem. Única coisa que nós não tem. A gente saiu, a gente nasceu, a gente fez uma decolagem, nós nascemos. Estamos aqui. Mas nós não sabemos que vamos chegar. A gente espera chegar lá. Eu imagino que eu quero viver até os 90 ali, com bastante saúde, usufruindo de tudo aquilo que eu construí. Esse é o meu desejo. Mas nós não sabemos. Né? A gente vive de incerteza. Eu sei que eu estou indo, mas eu também não sei nem aonde eu estou indo. Eu sei que a gente está buscando a melhor paisagem. Eu estou dentro da nave, né, com a expectativa de dar a volta na Lua. Por mais que vai ter o desafio, né, o desafio que a gente vive, mas eu também quero contemplar o que eles contemplaram.
que eles puderam contemplar. Eles chegaram lá, eles viram tudo, a grandiosidade, eles viram beleza, eles chegaram ao destino ali, né? O destino parte um. O destino, então eles viram a missão ali, aquele pedaço foi concluída. Eu e você, nós não temos essa certeza. Eu e você, a gente deita, a gente não sabe se acorda. A gente sai de casa, a gente não sabe se volta. A gente, no decorrer do dia, acontece N coisas que tiram, às vezes, a nossa paz, que desestabilizam nosso coração. Porque nós é emoção, nós é emocional, nós somos humanos, né? Nós somos humanos. E lá também tem 4 astronautas que são humanos, que são mãe, é pai, filhos, maridos, esposa. Né? Olha como que olhar para essa jornada não faz a gente olhar para a nossa vida de uma forma mais descomplicada. Eu achei sensacional, né? E se Deus quiser logo, né? Eu viajei esses tempos, eu não consegui ir até lá, mas eu quero um dia poder ir lá na NASA de verdade para poder contemplar aquilo ali, todo aquele processo, ver porque daí eu vou enxergar eu lá, né? Porque como eu tô na fase de crescimento, você sabe que existe também, ó, vários tamanhos de foguetes. É ou não é? Qual que é o tamanho do teu foguete, hein? O meu foguete, ele não está pronto. Mas, ó, eu tenho um corte que foi ontem pro ar. Não tá seguindo eu lá no Instagram? Já vai seguir lá, @alessandra.santos oficial, já siga lá. Tá indo vários cortes bem legais aí do meu programa lá na televisão, tá? E aí lá, um corte foi ontem lá, ó, que a criatura revela o Criador. Não adianta o outro falar que o meu foguete é pequenininho ou grande, ou se eu vou vencer, ou se eu não vou vencer. Quem decretou que meu foguete é grande sou eu. Quem decretou que eu vou vencer sou eu. Então não importa se o outro, se Bertano, se ele duvida ou não duvida. Eu sei que eu vou chegar lá. Pode não ser hoje, mas eu já estou cada vez mais perto. Não cheguei na lua ainda, igual os 4, né? Mas estou bem perto. E espero que na hora que eu chegar, poder contemplar tudo aquilo, olhar a jornada, e aí sim eu me preparar para voltar para casa. E eu vejo a nossa volta humana para casa é quando a gente cumpre a nossa missão e agora eu vou voltar para casa. É voltar que é onde essa é a nossa vida, foi desenhada dessa forma. A minha, a sua, da nossa família, de todos nós. Nós estamos aqui na jornada, mas em algum momento nós iremos voltar para casa. E essa volta para casa, que é a mais perigosa aqui, vamos falar aqui da nossa missão Artemis 2, eles precisam chegar com vida. Na nossa volta para casa, nós iremos sem vida para poder viver de verdade aquilo que já foi escrito para nossa vida. Então, esse cuidado, né? Coloque isso na sua vida que você vai viver melhor. Esse cuidado, fazer a decolagem, saber que vai ter o percalço, o processo ali de escuridão, de solitário, sozinho, medos e dúvidas, tudo essa situação emaranhado que vira emaranhado que vira a nossa vida, a gente vai aprendendinho, aí tá, crescemos, né? Aí o meu foguete começou pequenininho, o seu também, aí na medida das nossas experiências, das nossas, desenvolve as nossas habilidades, a nossa competência, a nossa graça, Deus vai dando a sabedoria, o discernimento, a visão e a clareza, aí o nosso foguete vai ficando grande. Vai ficando grande. E o meu foguete, ele tá no caminho, tá no caminho. Ainda tem alguns, não sei, algumas partes nele
ainda que eu não tenho ainda, eu tenho que desenvolver outras habilidades para que eu possa buscar essas partes para se tornar um foguete bonito, né? Foguete lindo, foguete realmente. Não, agora eu vou arremessar esse foguete e esse foguete vai parar na Lua. E aí eu vou ter. Aí vai ser, puxa vida, essa vai ser a recompensa. Recompensa da jornada, parte 1. Recompensa, valeu a pena, cheguei, contemplei, porque o que eu vou enxergar com todo esse processo, assim como os 4, só eles têm no olhar deles, o mundo viu através do olhar deles. Mas não foi nós, não foram nós, não foram a equipe que estava lá, é eles que estavam lá, eles contemplaram, eles que filmaram, eles que tiraram foto, eles que viveram. Viveram. Então, essa jornada é exclusiva deles 4. E não tem como a gente tirar isso deles, porque foram os 4 que foram, independente da equipe que eles têm, da estrutura que eles têm. É os 4 que estão vivendo presencialmente essa missão física, vivida. É eles, isso ninguém vai tirar deles, né? Aí, eles estão lá, contemplaram, agora vão retornar e vão transmitir aquilo que viram, aquilo que viveram, a experiência deles. E é assim que é isso que eu faço. Eu estou, né, no caminho, preciso ainda de algumas peças para me tornar realmente, ainda falta, né, algumas peças no meu foguete, mas quando eu terminar de alcançar as peças, e isso a gente só alcança com a maturidade, com as experiências, com os desafios que a gente aprende, que a gente vence, esses momentos que duvidam da gente, das incertezas que até a gente mesmo tem com a gente, mas eu vai vivendo um dia após o outro, a gente vai aprendendo e conseguir a última parte que faltava no foguete. Agora é só subir o danado. Sobe o danado e aí chega lá com o danado lá na Lua. E aí eu vou poder olhar, né? Puxa vida, né? Que coisa mais linda, como valeu, como foi incrível, como foi extraordinário. E eu sim, de verdade, eu consegui deixar o meu nome na história igual a eles. E aí, como eles estão retornando para casa, nós também, com a missão cumprida, com a chegada aonde Deus quer que eu e você chegue, aí nós vamos nos preparar para voltar para casa. E as pessoas hoje, olha, pega essa aí. As pessoas não, vamos colocar a maioria, né? Eu nunca faço generalizo, porque não é todo mundo que é igual, né? Tem pessoas ainda que têm respeito pela vida. Mas algumas pessoas, elas olham a vida dessa forma, assim, não conseguem enxergar, né? Elas querem só o resultado parcial da missão. Elas não querem o resultado de verdade, que é, no caso, o retorno para casa, né. Muitas pessoas nem imaginava que o maior desafio é o retorno, nem imaginava ali que esses 6 minutos, seria o mais crítico. Não tem a noção, a percepção dessa situação, que ainda com toda a preparação pode dar muito errado. Não tem. Isso vamos colocar na vida agora. A maioria das pessoas, elas, eh, querem só chegar na Lua. Cheguei na Lua, vivi, uau! Mas não é assim, né. Nós sabemos que não é assim. Então, o ir, contemplar ia ser a cereja do nosso bolo. Cheguei lá, agora eu vou voltar para casa. Só que para nossa volta para casa, é tudo que eu fiz durante essa jornada, que vai garantir que nós vamos retornar para casa, né, e falar a palavrinha, essa palavrinha mágica. E ainda assim corremos o risco de não ter, tá? De ter o direito à salvação, né? Esse é o nosso verdadeiro retorno para casa, é o meu, o teu, da nossa família. E eu não posso salvar minha família, eu não posso salvar, eu intercedo por eles. Mas Jesus mesmo diz: o galardão é meu e eu dou a ele a quem eu quiser. É
perante as boas obras, é perante o coração, é perante a entrega, é perante o quanto você aguentou apanhar, o quanto que você suportou todo o processo sem murmurar, o quanto que, enquanto você não chegou, o quanto que você foi fiel a mim, o quanto que só você não olhar para a lua, eu quero chegar na lua, eu só quero chegar lá, o quanto que você suportou todo esse período de escuridão, de tristeza, de angústia, de várias situações, o quanto que você foi capaz de realmente suportar sem questionar, sem murmurar, porque é muito fácil a gente agradecer quando tá tudo certo. Isso eu sempre falo, é muito fácil. Eu só tô a caminho, mas não compreender os detalhes, né? Tem gente que só foca, não, eu quero subir pra lua, não quero saber o que vai acontecer. Eu só quero lá. Mas compreender esse periodinho aqui é o que vai dar garantia para você, né, de ter, né, a oportunidade, te dar garantia de ter, de receber a oportunidade de regressar para sua casa, para o seu lugar. Né? E o seu lugar, o nosso lugar, é de, no mínimo, pelo menos, é ter o direito à salvação. É de ter o direito, é de pegar assim, ainda com tudo que a gente, né, acha, porque nós não somos perfeitos, acha, né, que nós somos merecedores, pode chegar lá na hora, a gente por uma vírgula, vamos partirmos de novo, uma vírgula que eles desviaram do que não era para ser feito, porque eles saíram aqui com um cronograma. Eles saíram aqui com a missão. Dentro dessa missão, tinha um planejamento. Eles tinham que seguir desse planejamento, né? Eles tinham. E nesse lado, vamos chamar que nós também. Vamos falar que nós também temos um planejamento. O Senhor deu um planejamento pra gente. Ele deu. Ele deu um planejamento da gente ser um bom filho, um bom pai, um bom irmão, um bom amigo, um bom cristão. Esse é o planejamento que ele deu pra gente. Ele não falou pra assim, ó, esse planejamento é ter preguiça, falar mal dos outros, né? Bater no coleguinha. Né? Se eu não atrapalho, se eu não ajudo, eu não vou atrapalhar. Entendeu? Deus deu um planejamento pra gente também. Ele não colocou a gente aqui. Claro que ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo, tá? Tá bom? Ninguém nasceu sabendo. Só que existem coisas em nossa vida, né, que a gente já nasce com isso no coração. Mas os ambientes que a gente vive, que a gente convive, ele nos ensina a fazer, a executar o planejamento que Deus quer pra gente, que Deus deu tudo de graça pra gente. Ser um bom ser humano, ele deu de graça. Isso é um planejamento. Planejamento que tá no cronograma dele pra gente lá. Eles saíram com um cronograma. Eles precisam respeitar esse cronograma. Eles não podem fazer uma vírgula. Principalmente na volta agora. Não pode. Se é de 1 minuto a 3 minutos, tem que ser respeitado. Tem que ser, porque se eles agora não acha que sabe tudo, acha que não vou seguir os planos, não vou seguir o planejamento, o que vai acontecer se um ali tomar uma decisão de, meu Deus, apertar um botão errado, eles botam todo um contexto, a própria vida e todo um contexto ali a perder. Então eles têm um planejamento, eles saíram aqui com uma missão, tá aqui, ó, escrito, ó, segue isso, 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 isso e isso. Não pode fazer isso, isso, isso. Tem que fazer exatamente o que está escrito. Nós temos isso aí também. As pessoas não fazem porque não quer. As pessoas hoje, elas não seguem o script, o planejamento, o cronograma, a ordem, porque não querem. E é porque não querem mesmo, tá? Desculpa. É porque você não quer. É porque o fulano não quer. É porque vocês não querem. Vocês estão vivendo na desordem da vida sem saber para onde vai, porque não vai ser, o destino não vai ser a lua, infelizmente. O jeito que você tem vivido a vida, infelizmente, o teu destino não é para a lua e quem dirá voltar para casa. E você sabe que é verdade, se, né, vou fazer o quê? Começa a se mexer.
Começa a seguir os cronogramas. Começa, melhorar o seu caráter. Começa a se comportar como gente de verdade. Como um ser humano de verdade. Para de ser exatamente do que está sendo, porque primeiro que as pessoas não gostam, não têm gostado desses comportamentos, né? E segundo que você não está tendo resultado, você não vai nem lá nem cá. Está perdido no espaço. Você está perdido no espaço, chamado vida, e a tua vida vai ter um fim. E ponto final. A sua vida vai ter um fim. Então, você corrija a órbita da tua vida, busca aí o conhecimento ali, analisa e bota todo esse projeto da Artemis 2 na sua vida. Veja exatamente o que precisou, o que eles tiveram que fazer para ter o resultado. E eu tenho fé que eles vai ser concluído com sucesso, porque eles merecem. Eles merecem. Eles fizeram por merecer. Só vai garantir o sucesso na volta, mas o sucesso só vai acontecer porque eles mereceu. E por que eles mereceu? Porque eles se prepararam. Porque eles, né, vão ter cumprido exatamente o que foi mandado fazer. Eles seguiram o script, né? Eu não sei mais, eu sei mais que o outro, eu sei mais do que o outro. Imagina se a vida fosse, né? Tem os 4 lá. Não, eu sei mais que ele. Eu sei mais que ela. Fizer uma vírgula errada, né? Mas não, eles são preparados, eles foram capacitados, eles têm um planejamento e eles seguiram esse planejamento e vão seguir até o final. Então, eles merecem de verdade. E isso agora é para você que merece, que está na luta, fez a decolagem, tem aguentado o processo, tem feito um mundo de coisa na sua vida. Então, você vai alcançar a sua lua e você vai retornar. Isso é para mim também, para mim e para você, que faz o que precisa ser feito, que está na luta e na batalha, respeitando todos os processos, seguindo o script, muitas vezes sendo incompreendida. Só que eu estou na minha missão. E a minha missão, ela tem um astronauta maior. Eu sou direcionada por ele. Então eu tenho que respeitar a voz dele. Por mais que eu escute o mundo, é a voz dele de quem eu recebo a direção. E se você é direcionado, você sabe que é assim que funciona. Até dou um ouvidinho aqui, uma direçãozinha, porque Deus fala com a gente através dos irmãos também, mas eu vou lá confirmar com ele. Eu não saio fazendo ou acontecendo só porque o outro é legal, o cara é irmão, é do meu lado. Não. Pega a observação, a informação, chego lá, deu, papai, eu chamo meu, e agora, papai, o que eu faço da vida? Tá certo ou não tá certo? Tá certo, pode fazer. Não tá certo, eu já desvio. Porque eu tô numa missão. E eu quero chegar lá. Só que para eu chegar lá, eu tenho que ser obediente, seguir o cronograma, fazer o que precisa ser feito, respeitar o meu processo, entender que as dores que eu estou passando, alguns desafios, é para o meu próprio bem, é para o meu amadurecimento, que esse medo que às vezes vem, ele vem para corrigir alguma coisa que está errado. Mas eu não posso desviar a rota, eu tenho que sentir lá, dar a volta, contornar a lua, que essa é a jornada 1, parte 1, a vitória, e aí agora eu vou retornar para casa. Agora a missão foi cumprida e vou chegar sã e salva com o direito que, quando Deus me trouxe, Ele já escolheu. Você vai ter o direito à salvação. Então, faz o que eu chamei você para fazer, que vai dar tudo certo. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse programa, eu gostei muito. Ele veio muito de encontro com o programa meu da televisão. Vou trazer mais sentimentos como esse, de verdade, para você, que é os programas que geralmente levanta as pessoas da onde elas precisam, onde conscientiza, onde mexe com você de verdade e faz você sair da inércia. Né? Não foque só na lua, foque tudo o que está acontecendo, nos ajusta, não sei, vamos buscar conhecimento, ora mais, chora mais, esvazia mais, mas não fuja, não queira encurtar caminho,
faz o que precisa ser feito, obedeça, pega os conselhos, escuta o outro aí, mas ó, é a voz daquele que te trouxe que você tem que seguir. Ele sabe o teu caminho, ele sabe. Respeita o processo e eu, né, vou fazer o outro programa aqui porque eu quero muito de verdade, eu tô muito ansiosa. Eu não sei que horas que é agora. Que horas que é agora, Matheus? Ó, são 15h03 da tarde. 7h30 da noite eu já vou estar ao vivo lá, porque eu quero acompanhar todo esse processo. E às 9h07 eu tenho muita fé que eles vai ser lindo. Vai ser muito lindo o retorno. E eles voltam com vida para cada um para suas famílias. E vai ser lindo. E isso vai garantir a minha também, a mais confiança que eu também vou vencer, você vai vencer, nós venceremos. Tá bom? Um beijo pra você, já compartilha, já siga o nosso canal aí, dá forcinha, dá um apoio aí, dá uma moralzinha, né? Porque eu também tô na missão. E ajuda nós aí se inscrevendo no canal. Que Deus abençoe, guarde e proteja você e sua vida. E nos vemos aí no próximo episódio, tá bom? Beijo!